como que a gente solidifica um hábito. E para solidificar um hábito, o ambiente ele é fundamental. O ambiente que a Fortri está fornecendo para você mudar de vida é uma das coisas principais para, de fato, construir e preservar o hábito de treinar e cuidar do corpo. Ou seja, ambiente é fundamental. Só que tem uma coisa, Bruno, que na introdução desse livro eu vou também falar com vocês. Tem gente que com um ambiente maravilhoso, com todas as condições para ela transformar de vida, ela não consegue. E o porquê, pessoal, eu vou deixar de curiosidade para você. Podcast Saúde Ampliada, nosso podcast que vamos falar sobre vários assuntos de saúde. O apresentador aqui, Petrine Paiva. Quer se apresentar, Petrine? Prazer, Pietrini. Já começou bem. Então eu vou começar, galera. A gente vai funcionar aqui como um tópico, né? Eu vou fazer algumas perguntas, até para vocês entenderem o que é a Fortri, beleza? Vamos lá, Petrine. Como nasceu a ideia do podcast? Como que vai funcionar esse podcast? Perfeito, Bruno. Vamos lá. A gente organizou um roteiro de perguntas para o Bruno, pessoal, porque a ideia inicial é apresentar para vocês a Fortri, né, nosso estúdio de treino personalizado, que trabalha com turmas reduzidas e treino realmente individualizado. E a ideia de apresentar e a ideia de fazer esse podcast é porque o nosso ímpeto como empresa, né, o nosso desejo que a gente quer levar para os nossos alunos é de fato uma transformação real na vida desses alunos. E para isso a gente precisa de educar a temas do treinamento. Então, aqui na Fortri a gente trabalha muito com grupos especiais, quem quer emagrecer, hipertrofiar, obter performance no treinamento. E para todos esses objetivos, especificidades, o próprio idoso, por exemplo, tem uma série de nuances que a gente precisa de prescrever para a vida desse aluno, existe um trabalho de educação, tá? O nosso lema é educação, acompanhamento e transformação. O acompanhamento é feito pelo treinador, mas a educação é feita a partir, né, de explicações, de conceitos do treinamento físico, tá? De ideias que precisam circular para esse aluno de forma que ele aprenda o que é um treino de qualidade. Eu estou satisfeito, o Bruno está satisfeito quando o nosso aluno realmente aprende a treinar com qualidade, porque é o treino que com qualidade que de fato transforma a vida de alguém. Então esse podcast nasceu dessa ideia de, primeiramente, educar os nossos alunos e também de ampliar o nosso horizonte de conhecimento. Ou seja, eu vou receber aqui, eu vou ser o entrevistador oficial, né? Que vou receber nossos convidados que vão falar da saúde. E a saúde que a gente está pensando não é no criado, porque nós iremos conversar não só com treinadores. Tá vindo aí um time de treinador pesado, né? Preparador físico da seleção brasileira, preparador físico do Minas Tênis Clube, tá vindo medalhista de bronze olímpico, pessoal, e também um grande amigo meu, Nicolas Oliveira, já aceitou o convite para o podcast, nadador de seleção brasileira de quase 12 anos. Só que os encontros, pessoal, e outro aspecto que a gente precisa dizer, eles não vão acontecer de forma rotineira, toda quinta-feira, todo sábado, porque a ideia é nós sermos um veículo de educação. Então, na medida da logística do estúdio, a gente vai marcando os encontros e vamos estabelecendo aí, né, essa intermediação com os profissionais. E nós também convidamos aí pesquisadores, tá vindo gente que já fez o doutorado aí na USP, Universidade de São Paulo, tá vindo também psicólogos, tá vindo pessoa que cuida, ortopedista, que cuida do joelho, que cuida da coluna, tá vindo médico responsável aí para cuidar da saúde do idoso. Então, pessoal, a gente quer ampliar, né, discutir a saúde do ponto de vista mais ampliado e a ideia de fato é educar o nosso aluno. A gente não quer cumprir com esse podcast, ganhar audiência por audiência, isso não é o intuito,
não é o intuito de fazer, né, do nosso trabalho que o principal seja o podcast é um a mais, um plus para, de fato, educar os nossos alunos no que a gente pretende, que é uma transformação real na vida deles. Então, né, a gente já entendeu aí um pouco de como que vai ser o podcast, como vai funcionar. Lembrando, pessoal, que vai ter episódios onde que o Petrini vai... E episódios que vão ser mais uma conversa, um tema específico ali entre eu e o Petrini. Mas com os convidados, ele que vai ser o apresentador. Beleza, já sabemos ali como é que vai funcionar o podcast, muito bacana. É muito legal essa ideia, né, de como nasceu na ideia de fazer o podcast. E eu queria entender também como que funciona a Fortri, de onde que veio a Fortri, o que é a Fortri afinal? Perfeito. Pessoal, explicando um pouco a Fortri para vocês, a gente tem, por o leigo que não entende nada de academia, né, de sistema de treinamento, costuma chamar a Fortri de academia, mas a Fortri não é uma academia, é um estúdio de treino personalizado que trabalha com 3 alunos por treinador, que de fato prescreve de forma individualizada. Tem muito personal class aí se chamando de personal class, mas não é personal class. Por quê? Personal é forma individualizada. Então, um aluno chega aqui pra gente, apesar de um treinador acompanhar 3 alunos no salão de musculação aqui na Fortri, cada um treina um treino específico para os seus objetivos. Então, a gente tem no nosso estúdio, na mesma turma, um treinador acompanhando 3 alunos, mais um treinando para diminuir a glicose, o outro treinando para emagrecimento, o outro treinando para hipertrofia muscular, tem outro treinando para funcionalidade. Então, a Fortri é um estúdio, tá? Diferente de uma academia. E falando dessa diferença, é muito importante que vocês entendam e contrastem. Uma academia, pessoal, hoje ela é um projeto empresarial. Você tem 2 milhões na sua conta, você vai lá, junta com uma franquia, uma rede e abre uma academia para você. Você pode não entender absolutamente nada de treinamento físico e ter 6, 7 academias. Ok, esse modelo de academias, que é um modelo tradicional, ele é um modelo empresarial, é uma fórmula que já tem um lucro previsto, uma forma de funcionamento de captação de público, captação de cliente, e ele é uma defesa e é algo que funciona para a captação de dinheiro, principalmente do empresário. E a Fortri é completamente diferente disso. Ela é um projeto que defende prioritariamente, principalmente, o discurso do profissional de educação física. E o que é esse discurso do profissional de educação física que hoje é tão difícil para o leigo diferenciar? Pessoal, o profissional de educação física, que de fato é um profissional qualificado, ele baseia a sua fala por evidência científica, pelos discursos da graduação, da academia. Então a gente pode trabalhar aqui com inúmeros sistemas de treinamento. Né? Na musculação tem o drop set, o rest pause, o B7, FST7, GVT, etc. Desde que esses sistemas são validados por evidência científica, porque senão você é um cobaia de treino. Então a gente defende o discurso de profissionalização. O nosso espaço arquitetônico, ele não é feito para lucrar, ele é feito para supervisionar. Por isso que as máquinas estão nas laterais, para o olhar do treinador ficar sempre à disposição do cliente. E o que nós temos de precioso é o conhecimento em prescrição. A Fortri, ela tem uma plataforma, né, cheia de cursos aí, musculação para diabético, musculação para hipertenso, musculação para idoso, para gestante. E cada aspecto do treinamento, quando a gente traz um indivíduo, a gente vai prescrever para um idoso de forma personalizada. O indivíduo ele chegou com uma dificuldade de subir e descer escada, ou seja, um problema de força, mas ele é hipertenso, ele tem pré-diabetes, ele tem dor na coluna e tem desgaste no joelho. Olha para você ver a complexidade de uma prescrição. Esse indivíduo, para atuar em específico, existe evidência científica de como a gente tem que atuar. Então, para desgaste no joelho, a gente tem recomendações da literatura científica, a gente se embasa aqui em 2 grandes profissionais,
que é o doutor Gabriel Leão, pesquisador da USP, né, fisioterapeuta. Também tem o doutor Adriano Leonardi, que é médico, cirurgião, ortopedista, que vai nos dizer, junto com a literatura científica sobre artrose, sobre desgaste do joelho, como a gente tem que intervir com esse aluno e progredir, certo? Mas esse aluno também, ele é hipertenso. E agora? Eu preciso de resolver o problema do joelho desse aluno, mas ele também tem hipertensão? E aí a gente trabalha com evidências e protocolos baseados na literatura que seguem a carta da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Como que tem que ser o treinamento de força, qual que é a intensidade de carga, qual que é o tempo de recuperação, porque o tempo de recuperação para o hipertenso, ele muda de acordo com a pressão que chega no dia. Então, se a pressão chegou 16/1, é nota de corte, não podemos começar a intervenção, porque senão vai dar crise hipertensiva nesse sujeito. Se a hipertensão desse está controlada, a gente pode trabalhar com o número de repetições. Se não, a gente tem que diminuir o número de repetições e aumentar o tempo de recuperação. Agora vamos lá, para a gente finalizar essa conversa, e eu estou querendo trazer só um exemplo para deixar claro para você, aluno, né, que está nos vendo, o que é essa prescrição individualizada. Imagina um diabético chegou aqui para treinar, Bruno, e aí o diabético a gente precisa de reduzir a glicose dele de cara. E aí, protocolos já validados pela literatura, a gente chama de HIIT, que é um protocolo de 20 minutos de intermitência de velocidade. A gente coloca aquele aluno para correr 30 segundos e altera a respiração dele para ele ficar ofegante. Descansa ele 1,30 para reestabilizar a respiração dele, de acordo com o nível de condicionamento físico dele. E aí, de repente, a gente tem uma queda de glicose. Depois disso, precisa de calcular certinho a intensidade de treino na musculação para gerar microlesões teciduais. Nessas microlesões teciduais, a glicose entra para regenerar o músculo e esse aluno mantém a glicose no sangue até 48 horas. Então, isso daí é uma intervenção para explicar de fato para você, aluno que está querendo conhecer a Fortri, o que é individualização. E para hipertrofia tem outros protocolos, para gestante tem o Parmediex que a gente tem que aplicar, tem outros protocolos. Então, o que é um bom profissional? O que é a Fortri, pessoal? A Fortri é um estúdio que trabalha com um rigor técnico muito grande em prescrição e nós somos bons generalistas para construir um programa que de fato impacte a sua vida de verdade, tá bom? Então, pessoal, para elucidar, né, esse comentário aí do Petrini, né, acho que ficou bem explicativo, ficou muito bom a explicação. A gente vai rodar um vídeo, né, sobre também como que funciona, o que é a Fortri, né, além do comentário que ele já falou pra gente aqui. O mercado de saúde se tornou profissional em vender desejos, isso mesmo. Há toda uma técnica de excitação do cliente. Eles te recebem, são super atenciosos, amorosos e te vendem o sonho de que sua vida vai mudar fazendo exercício físico. Porém, poucos meses depois de iniciar um treinamento, você percebe que não está ganhando saúde, não está colhendo resultados. E sabe por quê? Eu vou te explicar. Imagine uma vaca no pasto, comendo capim. Ela não transforma o alimento em energia de uma vez só. Primeiro, mastiga devagar, sente a textura, mistura com calma e engole. E olha só, parece estranho, mas depois ela traz de volta para a boca e mastiga de novo, mais devagar ainda. Esse processo de ruminar se repete até que o pedaço esteja realmente pronto para ser absorvido e virar vida dentro dela. E é assim que se dá todo o processo de transformação. Para haver mudança de dentro para fora, você precisa de um método que te ajude a ruminar o conhecimento de cuidado com o corpo. Mastigar cada aprendizado até ele entrar fundo, virar parte de você e gerar impacto real na sua vida. E isso não é fácil. Por isso, você precisa de um ambiente que está comprometido com a sua transformação real. E sabe como a Fortri faz isso? Vou deixar um amiguinho aqui para te explicar. Nosso método combina livro e plataforma digital, oferecendo um acompanhamento completo, dentro e fora do estúdio. Você treina com no máximo 3 alunos por treinador, garantindo atenção total e um olhar realmente individualizado. Cada pessoa aqui possui um treino único, de acordo com suas principais urgências. Contamos com uma reposição de treinos inteligente, feita pelo nosso aplicativo exclusivo. Nossos treinadores passam por formações específicas com o mais alto padrão técnico e humano. Você ainda tem reavaliações periódicas a cada 4 meses, ao final de cada ciclo de treinamento.
Oferecemos planos com suporte nutricional, com ajustes na dieta em até 24 horas, tudo para manter seu progresso em movimento. E mais, somos referência em grupos especiais, como pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, idosos, adolescentes e quem enfrenta problemas na coluna ou nos joelhos. Fortri, treino personalizado de verdade. Porque aqui, qualidade não é um detalhe. É o nosso padrão. Depois desse vídeo aí, que elucidou bem no que o Petrini estava falando, a gente viu uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, né? Que é a metodologia baseada em evidência, né? Explique pra gente aí um pouquinho disso aí, Petrini. Perfeito, pessoal. Metodologia de treino da Fortri, tá? Metodologia de treino da musculação. Vou citar aqui um profissional que eu admiro muito, que é o De Sales, professor doutor da UFRJ. E o Enciclopédia da Musculação, pessoal, é um dos livros aí que eu sugiro para você que está querendo aprofundar um pouquinho no tema de musculação baseada em evidência científica, né? Você procure o De Sales. Por quê? Olha só, pessoal, a gente tem na literatura científica um conjunto de evidências, tá? Sobre determinados aspectos fundamentais do treinamento para a gente criar adaptação fisiológica. Eu vou citar e explicar a metodologia Fortri passo a passo, tentar deixar de maneira prática e didática para você entender o que você vai aprender com a gente, né? O nosso foco é te ensinar a treinar com qualidade, mas para que treinar com qualidade, pessoal? Por que a gente tem que treinar com qualidade? Olha só, tem várias modalidades circulando, né, no mercado. A gente tem hidroginástica, a gente tem a caminhada, a gente tem o crossfit, a gente tem os próprios esportes, né, pessoal? E a gente tem pessoas que se movimentam de inúmeras formas, mas nem toda forma de se movimentar, ela de fato gera adaptações fisiológicas que melhora os aspectos da aptidão física. Ou seja, será que se eu fazer uma hidroginástica eu vou emagrecer? Será que se eu fazer uma caminhada eu vou melhorar o meu condicionamento físico? Então, ô Bruno, nos últimos 20, 25 anos, os médicos, a gente recebe pessoas, indicações, a pessoa sai do médico e fala, vai fazer atividade. E isso já aumentou bastante, né, com a profissionalização do educador físico, que veio lá por volta de 1997. Só que a gente tem uma mudança de paradigma recente e que a gente já acompanha na prática. As pessoas não estão saindo do médico mais sendo indicadas para fazerem atividade física. Elas estão sendo indicadas para fazer algo que realmente impacte a saúde fisiológica dessas pessoas. E aí cabe aqui a gente diferenciar o que é atividade física e o exercício físico. Como o exercício físico sendo algo planejado, metrado, com princípio, meio e fim, que a gente almeja criar adaptações fisiológicas de fato nesse indivíduo. Por quê? Porque uma modalidade que não siga os princípios do treinamento desportivo, ela não gera adaptação fisiológica, ela não gera sobrecarga, ou seja, se eu sou hipertenso e me movimento de qualquer forma, eu não vou deixar de ser hipertenso. Se eu sou diabético, eu preciso diminuir a glicose, não é qualquer protocolo que funciona. Se eu quero hipertrofia muscular, exige evidência aí sobre volume de séries por grupamento muscular. Então, falando de metodologia científica, a gente precisa se basear primeiro, quando alguém chega na Fortri, a primeira recomendação da literatura científica é: vamos trabalhar a técnica de execução desse aluno. Técnica de execução está ligado à amplitude de movimento, a qualidade de execução, ele vai fazer um supino, a pegada está correta, a amplitude está boa, o movimento está bom. Então o treinador da Fortri, e logo eu falo para vocês como a gente melhora os nossos profissionais. O Bruno aqui já foi muito martelado para se transformar nesse treinador qualificado que é, né? E só um cortezinho, Bruno, que a gente começou prometendo que ia soltar uma novidade da Fortri e a gente esqueceu. O Bruno hoje não vai ser só mais treinador da Fortri, pessoal, mas ele é futuro proprietário também. Nós iremos abrir uma nova unidade da Fortri também em Pedro Leopoldo, graças a vocês, a procura de vocês e que acabou validando a qualidade do nosso trabalho. Agora teremos 2 Fortris em Pedro Leopoldo que funcionarão como rede. Você marcou a aula numa Fortri,
não conseguiu vir por algum motivo, você vai ter 2 unidades para fazer uma reposição de treino. E o Bruno também, agora, né, sócio proprietário, né, Bruno? Pô, fico muito feliz. Já são 9 anos, né, como treinador aqui da Fortran. Era um sonho, né, sendo sócio, né, abrir essa sociedade aqui com o Petrino, que foi o cara que me deu oportunidade aí na área de educação física. Assim, não tenho como explicar aqui para vocês a minha felicidade. Eu tenho certeza que você será muito bem atendido, com rigor técnico, com rigor científico, e com certeza vai estar aí treinando com a gente por vários anos. O que acontece muito é que aluno da Fortran, ele chega aqui, durei 3 meses na academia. Aqui na Fortran, pelo menos 1 ano, ele fica com a gente. A retenção aqui é demais. Eu tenho um aluno de 9 anos que já está comigo. Verdade, vários, né? 5, 7 anos, está aqui comigo esse tempo todo. E é o nosso diferencial, né? A retenção, qualidade de treinamento, enfim. Vou dar continuidade aqui. Também já peço desculpas, pessoal, porque eu sou uma das pessoas menos simpáticas que acho que você já vai conhecer, tá? Não sou muito bom na comunicação. Logo depois a gente vai falar um pouquinho da minha história pessoal, né? Mas essa comunicação mais neutra, mais tranquila, né? Você não tá num pode-pá aqui, tá? Você não vai ver... Eu, por exemplo, o apresentador, sou uma das pessoas com certeza menos carismáticas que você já conheceu, diferentemente do Pietro, né? Que, quem sabe, vai ser o futuro apresentador desse podcast aqui. Já vai treinar para apresentar o podcast. Porque ele tem muito mais tato que eu, tá? Mas, né, a gente tem pontos fracos aí, mas esse ponto fraco meu, da simpatia, do carisma, da comunicação, também é o ponto forte no meu rigor técnico e acadêmico na prescrição. E voltando na explicação desse rigor técnico, pessoal, vamos falar da técnica de execução. Primeiro pilar, o aluno chegou da Fortran, a gente trabalha a técnica de execução dele. Então eu quero um bom agachamento, quero um bom levantamento terra, eu quero um bom supino. E para ser bem sincero com você, a técnica de execução é a coisa mais simples de ensinar na musculação. Com toda sinceridade, se você está treinando sozinho, e tem gente que tem muito aquela cinesiofobia, né? Acha que musculação machuca, mas se você está treinando sozinho, a técnica de execução com 3 meses, a musculação é muito básica. Então, empurrar, puxar, levantar, agachar, não é o maior diferencial e o que nós melhor vamos te ensinar aqui no estúdio, tá? Não tenha medo do movimento, a musculação tem baixa probabilidade de lesão, mas quando a gente introduz um aluno na metodologia, né, Fortran, que também é a metodologia embasada academicamente, a gente está preocupado primeiro em acentuar esse olhar na técnica de execução desse aluno. Perfeito. Bruno, Fábio, Fabrício, treinadores, né? A Fernanda agora também. Nossos treinadores começaram a entender que você, aluno, já está caprichando bem na técnica. Você está fazendo um excelente supino, um excelente agachamento. Aí a gente passa a entrar no segundo aspecto da metodologia, que esse é o aspecto que as pessoas mais erram dentro de um salão de musculação, que é a intensidade do treino da musculação. E falando sobre intensidade de treino, e aqui na Fortran você vai ter uma aula com rigor acadêmico científico, com todos os artigos que nós embasamos para levar essas informações de qualidade para você, tá? E também vídeos curtos, que eu vou falar rapidinho sobre. Mas a ideia do podcast é realmente trabalhar um pouco mais os conceitos, para trabalhar mais a educação desse aluno, né? A intensidade de treino, pessoal, segundo a literatura científica, do ponto de vista geral, a gente vai falar do geral, porque depois eu falo um pouquinho do específico, o atleta de alto rendimento, uma gestante, essas informações não comunicam bem para eles não. Mas do ponto de vista geral, a literatura científica recomenda um treino de musculação ou na falha concêntrica ou na repetição em reserva. São 2 conceitos da literatura científica que querem dizer basicamente isso aqui, ó. Você vai numa academia tradicional e de repente você pega uma ficha e está fazendo 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20.
E esse programa tradicional é o que a gente chama de programa submáximo. Ele não gera impacto metabólico, ele não gera microlesão tecidual, ele de fato não produz resultado, adaptação fisiológica. É por isso que você não evolui, mesmo treinando 4, 5 vezes na semana. E diferentemente na Fortri, por que a gente tem tanto resultado com alunos de 2 vezes na semana? Porque nós ensinamos esse aluno a trabalhar a intensidade de treino correta. E vamos informar para vocês o que a literatura científica está falando que é a intensidade de treino correta? Pessoal, segue o princípio do que a gente chama de falha concêntrica. Todo exercício tem uma fase concêntrica e excêntrica de movimento. Quando a gente chega na falha concêntrica, a gente não consegue completar a amplitude total de movimento na fase concêntrica do exercício. Então, eu estou fazendo, não consegui subir a fase concêntrica, eu falhei na fase concêntrica. Vamos simular para você entender. Eu estou fazendo um supino 13, 14, falhei. Não consegui completar a amplitude total de movimento na fase concêntrica. Esse é o estágio que a gente chama também de RM, repetição máxima, que a literatura científica ela recomenda nossos alunos a chegarem. Quando eu chego na falha concêntrica, Bruno, eu não consigo fazer 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. O volume entre as séries cai até 40%, a gente chama de volume regressivo. Então, se eu cheguei na primeira série a falhar no 15, na segunda vai para o 11, na terceira vai para o 8. Então, o conceito de intensidade de treino ele é muito importante para gerar microlesão tecidual, para recrutamento de novas unidades motoras, para ter impacto metabólico que vai contribuir para o emagrecimento. Para um diabético, quando a gente gera essa microlesão tecidual, é onde que a glicose entra, ajuda na regeneração muscular e mantém a glicose mais baixa ao longo do dia. Então, a literatura científica hoje, ela recomenda falha concêntrica, volume regressivo também, tem outras nuances aí que eu não vou entrar mais específico, para deixar a conversa mais geral. Eu já sou muito chato para ser ouvido, muito técnico. Mas a literatura científica vai falar, beleza, chegamos na falha concêntrica, qual que é a outra possibilidade para você ensinar os alunos? Na repetição em reserva. A repetição em reserva é aquele estágio que eu estou aproximando da falha e eu interrompo o exercício. Então, em vez de chegar no 14 e falhar, eu paro no 11, porque eu já sou um atleta avançado, eu já sei que eu vou falhar ali nos 14. Então, quando a gente fala de hipertrofia muscular, impacto para o emagrecimento, chegar na falha concêntrica ou na repetição em reserva é fundamental. Só não é quando a gente está trabalhando atletas de alto rendimento, tá? Porque a especificidade do atleta é na modalidade em específica. Então, se eu estou jogando um vôlei, se eu estou fazendo natação, o principal é a natação. Então, se a gente gera muita microlesão tecidual, a gente cansa esse indivíduo para a prática de natação. Então, o conceito de intensidade, ele muda de acordo com as especificidades também. Eu não vou chegar na falha concêntrica com uma gestante. Mas olha que interessante. Para uma pessoa que tem artrite, para um idoso, o conceito de falha concêntrica ele é fundamental, ele funciona muito bem. Ok. Explicamos a intensidade de treino da musculação. E aí vamos só recapitular aqui, ó. Técnica de execução, intensidade de treino da musculação. Qual é o outro aspecto da nossa metodologia que eu preciso de conversar com você, aluno, que está procurando treinar com qualidade? É a intensidade do treino cardiovascular. O que eu estou chamando de treino cardiovascular, Bruno? Natação é treino cardiovascular, bicicleta é treino cardiovascular, elíptico, esteira, tudo isso é treino cardiovascular, pessoal. Mas quando a gente passa nas portas das academias, a gente vê pessoas fazendo cardio, 40 minutos naquela escada insuportável, fazendo cardio de esteira, a gente olha para a frequência cardíaca, a respiração, nem alterada está. E a forma como os alunos treinam o treino cardiovascular, ela é péssima. É por isso que numa academia tradicional, pessoal, ela funciona bem para quem sabe treinar, para que é menos que 10% da população. Para quem não sabe, aquilo lá é gastar tempo e gastar dinheiro. Por quê? Falando de intensidade de treino cardiovascular, aqui na Fortri, por exemplo, a gente trabalha com protocolos, logo eu vou explicar resumidamente, CIT,
HIIT, tem o HIIT longo, o HIIT curto, tem o Aerobic Interval Training, são protocolos de 30 a 60 minutos. Então, tem uma grama de protocolos validados pela literatura científica, que são prescritos baseados no seu nível de condicionamento físico, que se nós trabalharmos na intensidade de treino errada, o resultado ele é zero, porque não cria adaptação fisiológica. Então, citando resumidamente para vocês, um CIT, um protocolo de sprint, que a gente usa muito aqui na Fortri. Eu vou pedir a edição para mostrar os equipamentos de sprint que a gente tem aqui no estúdio, os alunos executando. Os protocolos CIT de sprint, uma airbike, por exemplo, que é uma bicicleta de resistência a ar, quanto mais a gente tenta superar essa bicicleta, mais ela trava a gente não consegue... A frequência cardíaca dispara lá para 190 batimentos por minuto, 200 batimentos por minuto, geralmente usado para alunos avançados, e eles são excelentes para a redução do percentual de gordura. Beleza, vamos para um HIIT curto e um HIIT longo, protocolos de 20 a 30 minutos. Se eu vou para uma bicicleta, eu faço 30 segundos intenso, 1,30 descansando. Esses protocolos são validados pela literatura e eles devem ser feitos num estágio de respiração muito ofegante, uma percepção subjetiva do esforço muito difícil. E quando o aluno aprende a fazer bem um protocolo HIIT, e o intermediário a gente já está introduzindo no HIIT, ele tem um impacto metabólico muito bom e uma redução do percentual de gordura muito significativo, o que faz com que ele, com 2 sessões de treinamento, treinando bem é a chave, ele consiga excelentes resultados. E ok, falei um pouquinho da intensidade do treino cardiovascular, e recapitulando para você, aluno, a gente falou de técnica de execução, intensidade de treino na musculação, intensidade de treino cardiovascular, e qual é o outro aspecto da nossa metodologia que a literatura científica também considera como essencial. Vamos lá. A progressão de carga. Para falar um pouquinho da progressão de carga, eu vou falar de uns pioneiros no que a gente chama de periodização, que é o planejamento de treino. A gente chama ele de Matviev. Matviev era um pesquisador russo, também treinador olímpico, que deu uma surra nos Estados Unidos, criando o que a gente chama hoje, e a gente já desenvolveu bastante na literatura, a gente chama de periodização. A periodização, pessoal, ela é construída seguindo o princípio de progressão de carga. Progressão de carga nada mais é de tentar tirar o seu corpo do platô, da homeostase. Basicamente, se você chegou na falha concêntrica nas 2 primeiras semanas da musculação com 14 repetições, para eu conseguir criar uma adaptação fisiológica, eu preciso de estimular o seu músculo com mais dificuldade. E por isso, o Matviev falava, né? Treinos médios levam você a perder a sua condição física, treinos fortes levam você a manter a sua condição física, e só treinos muito fortes levam a adaptações fisiológicas, que vão gerar ganho de músculo, vão gerar ganho de condicionamento físico, tá? Diminuição da pressão arterial, hipotensão, melhora da glicose. Então, existem várias modalidades, formas de se movimentar. Mas é seguindo os pilares do treinamento desportivo que você, de fato, melhora a sua aptidão física. A nossa função é construir um treino que vai de encontro à melhora da sua aptidão física, que é essa melhora da aptidão física que reduz o seu risco coronariano, que melhora a sua funcionalidade, sua capacidade de subir e descer a escada, levantar e sentar do vaso, levantar e sentar do sofá. Então, pessoal, não existe tantas formas de treinar bem, tá? Quando a gente pensa em adaptação fisiológica. Porque se você vai fazer uma caminhada, e ela é ótima para uma hidroginástica, por exemplo, ela é ótima para socialização, mas do ponto de vista de adaptação fisiológica, é muito difícil de dosar a intensidade de treino de várias pessoas na mesma turma. Então, deixa a desejar do ponto de vista de ser uma modalidade que, de fato, transforma o corpo fisiológico. Perfeito. Explicamos então, Bruno, para eu tentar ser o menos chato possível, pessoal, porque eu avisei, eu sou muito chato, tá? Explicamos então o conceito de técnica de execução, intensidade de treino na musculação, intensidade de treino cardiovascular e progressão de carga. Esses 4 pilares, eles são fundamentais para um treino de qualidade, e isso independe da modalidade.
Se você for fazer uma hidroginástica e seguir esses pilares, aí sim você vai ter impacto fisiológico. Mesma coisa da caminhada. Você vai conversar, vai fazer uma caminhada na rua, você vai ficar 1 hora batendo papo e olhando no relógio. Esquece. Essa modalidade vai ser boa do ponto de vista da socialização. Mas do ponto de vista da melhora da aptidão física, infelizmente, não vai ser não, tá? Então, a metodologia da Fortri leva o nosso aluno a essa educação ao treinamento, com o acompanhamento do treinador. Ele vai te acompanhar sessão por sessão, direcionar a sobrecarga, ou seja, eu estou dizendo para você que é importante a sobrecarga, mas se eu não seguir as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que sugere uma sobrecarga de até 10% por sessão de treinamento, a sua probabilidade de lesão vai aumentar. Então, o acompanhamento do treinador, e hoje a gente vive um mundo que cada vez quer mais aplicativos, mas o acompanhamento de um treinador que vai fazer a qualidade, né, de você que adquiriu conceitos na educação, vai fazer a qualidade para você treinar melhor e de fato vai te transformar. Ou seja, a educação ainda assim é milenar, né, pessoal? É a melhor forma de transformação do indivíduo, ok? E de 4 em 4 meses, depois de você vivenciar um ciclo de treinamento da Fortri, que é uma periodização completa, no qual a gente vai gerando sobrecargas de 14 repetições, 16 repetições, 18 repetições, trabalhando fibras tipo 1, que são fibras de resistência. Depois, vamos trabalhar fibras tipo 2, que são fibras de força, potência, aumentando a carga. E é nessa periodização que no final a gente faz uma reavaliação, que é gratuita na Fortri. O aluno da Fortri, ele passa por 3 semanas de reavaliação ao longo do ano, e nessa reavaliação a gente vai entender o que ele está tendo de melhora da aptidão física. Muito bem. No comercial, né, você falou do sistema de treino avançado, né? É uma coisa que fica na dúvida muito ali das vezes, a pessoa não sabe o que é que tá... Vê às vezes no YouTube, fica com dificuldade de entender. A gente quer saber mais o que seria esse tal sistema de treinamento avançado. Perfeito, Bruno. Vamos lá. Sistema de treinamento avançado é uma plataforma que é a Jornada Ativa com cursos sobre todas as áreas da musculação. Tem musculação para hipertensão, musculação para diabético, para idoso, para obeso, para gestante, para emagrecimento, hipertrofia. Nessa plataforma, a gente tem um curso lá que você, aluno que está vendo esse podcast, pode ir lá e ver todos os sistemas de treinamento validados pela literatura avançados. A gente está falando de Rest Pause, Drop Set, FST7, GVT, pirâmide crescente, decrescente, Strip Set, mix de fibra tipo 1 com fibra tipo 2. Temos vários sistemas que aumentam a densidade do seu treino. O que é a densidade? É combinar o volume e a intensidade de treino num sistema que a gente geralmente introduz aquele aluno que já vivenciou o básico, ele já aprendeu a técnica de execução, já aprendeu a intensidade do treino na musculação, já aprendeu a intensidade do treino cardiovascular, já está fazendo boas progressões de carga, ou seja, esse aluno já faz o básico bem feito da musculação. Então a gente coloca a cereja do bolo, que é no final da periodização, lá por volta do 4º mês, a gente introduz esse aluno a sistemas de treinamento avançado, geralmente o Drop Set, o Rest Pause. Na plataforma vai explicar, pessoal. E esses sistemas permitem com que 2 sessões de treinamento você consiga, cara, os melhores resultados possíveis, tá, numa sessão de treinamento. Então, basicamente é isso, né? Esse conjunto já validado pela literatura científica de sistemas que ajudam à otimização do resultado e desadaptar aquele aluno que já está entrando em platô, já tem dificuldade de criar adaptação fisiológica. Outra coisa, você já até falou um pouco aí sobre as reavaliações, é necessário reavaliar para manter, né, o caminho certinho, né, do resultado, e eu gostaria que você falasse talvez um pouco mais, elas são gratuitas, elas são pagas, eu acho que tem muitas academias que a reavaliação é paga, como que funciona isso na Fortri? Beleza, vamos lá, pessoal. Quando eu recebo um aluno aqui na Fortri, a gente dá 2 opções de introdução ao nosso treinamento. A primeira opção
ela é gratuita, é um questionário online que a gente afere sua pressão, a glicose, faz um questionário também que é uma anamnese sobre a sua condição física e ela ajuda aquele aluno que é avançado a ele já introduzir o treinamento com menos burocracia, porque ele já sabe, né? Ele já sabe treinar bem. Mas a nossa recomendação para a grande maioria das pessoas, porque muitas pessoas não sabem, mas a maioria dos nossos clientes são os clientes que não vêm de outra academia, são os clientes que são sedentários. A gente realmente incentiva a pessoa a mudar o estilo de vida saindo, né? Aquela pessoa que não tem experiência do treinamento chega aqui para aprender a treinar e, de fato, cumprir o que os discursos médicos, a mídia especializada já está indicando todo mundo, né? Vai fazer musculação, vai ser ativo, você vai viver muito melhor. E aí a nossa indicação é que faça uma avaliação física completa. E na avaliação física completa, pessoal, eu gasto cerca de 2 horas com o aluno, aferindo o VO2 dele, que é o condicionamento físico, vendo como é que está a postura, o percentual de gordura, faço pressão arterial, faço glicose, checo flexibilidade, checo problemas correlatos. Então, existe uma resistência muito grande das pessoas fazerem uma avaliação física porque a própria sociedade e as instituições cobravam aí 100, 150 reais uma pessoa para tirar uma pressão. Mas a avaliação física é o local onde a gente faz diversos testes de aptidão física, inclusive para o idoso. Existe teste de levantar e sentar, existe teste de equilíbrio, porque o risco de queda é aumentado. E a partir desses scores de aptidão física, a gente entende o que do seu corpo apresenta de ponto forte ou ponto fraco. Então eu tenho um aluno muitas vezes que o principal de risco coronariano, ele tem mais probabilidade de desenvolver um AVC, uma hipertensão, um diabetes, porque a relação da circunferência abdominal está mais alta, homens acima de 102, mulheres acima de 88 centímetros. Então, esse aluno precisa de uma construção de treino específica para resolver o problema metabólico. Agora, eu tenho muitos idosos que têm uma massa muscular, né, e força em defasagem. Para isso tem teste de preensão manual que a gente consegue entender a quantas anda esse corpo. É quase que um raio-x desse sujeito para a gente dar um laudo e a partir de então construir um programa de treinamento artesanal que vai funcionar de fato para a melhora da aptidão física desse indivíduo. E a melhora da aptidão física está relacionada àqueles conceitos da metodologia que eu citei. E aí, na Fortrio, Bruno, apenas a primeira avaliação física ela é paga. Tá? E é um preço de quase que de graça, né, cara? Simbólico. Porque o que a gente entrega em relação à qualidade, eu não vejo nenhum guru integrando com ultrassom. Só colocando uma coisa muito interessante aí, né? A importância da avaliação. O tanto de aluno que chega pra gente com a PA alterada. Nossa, realmente é assustador. É uma coisa que eu vou até deixar o Petrini falar sobre, que ele é o nosso avaliador principal e ele recebe de muitos alunos que já estão chegando ali num grau de pressão Perfeita perigosa. Colocação, Bruno. Perfeita colocação. E, cara, é até triste, porque a gente encontra alunos que estão treinando nas academias muitas vezes. Eu chego para ferir a pressão 16/11. Esse aluno pode estar treinando? De forma alguma, pessoal. A gente tem que mandar ele para o médico. Pode ser a síndrome do jaleco branco, que é algo até relativamente comum, mas um profissional realmente sério precisa de atuar pensando na pior das hipóteses. Ele pode estar hipertenso. A glicose, tem gente que chega aqui com a glicose acima de 200, porque já tem anos que não altera. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema disso é que se a hipertensão é uma doença, se estou 3 ou 4 meses com a pressão elevada, o sangue está circulando lá nas paredes das veias das artérias, ferindo as paredes das artérias e das veias das artérias, e esse ferimento é que vai causar, né, geralmente aí o acúmulo de gordura, que vai interromper a passagem do sangue, quando na cabeça um AVC, quando no coração um infarto. Então, isso é a coisa mais básica que a gente afere numa avaliação física. Pressão arterial. A gente tem que aferir glicose. E para o aluno hipertenso, a gente tem que ter o controle, porque às vezes o remédio, ele para, né, de ter efeito e esse cara passa 4, 5 meses até ele consultar um cardiologista que vai mostrar ali que a pressão está alterada. Então, a Fortrio, Bruno, antes de tudo, ela é igual eu, chata e técnica, tá, pessoal? Então eu tenho as minhas desvantagens, zero carisma,
né? Eu tô longe da Virgínia Fonseca. De 9 pessoas que me conhecem, 9 não vão gostar de mim. Porém, do ponto de vista técnico, você está bem cuidado. E aqui eu digo muito também, Bruno, que a gente não tem cliente, a gente tem aluno. Sim, sim. E a gente está preparado para falar verdades para você. Porque se o treino está ruim, as adaptações fisiológicas não vão funcionar. Então, essa necessidade de ter alunos é algo que a gente se perdeu na sociedade. Hoje, as faculdades à distância, hoje já não tem mais aluno, tem cliente. Você coloca a sua avaliação num chat GPT e você compra o seu diploma, infelizmente. E a gente tem essa pegada aqui, né, Bruno? Dessa obsessão por uma prescrição de qualidade. A gente viu ali no comercial também uma coisa muito legal, que é a questão do suporte nutricional, né? A gente sabe que tem várias academias, né, vários estúdios que ofertam, né, a nutrição ali, mas é aquela nutrição, você tem que pagar mais, você tem que pagar mais uma taxa adicional para ter a consulta nutricional, e você vai ter acesso, muitas das vezes, só uma vez com a nutricionista. A Fortri inaugurou, né, uma novidade aí, nutricional muito legal, muito importante para os nossos alunos. E o Petrino ele vai falar melhor, né, dessa novidade que ele trouxe aí para a Fortri. Cara, é uma novidade que eu já tento emplacar aqui há anos, né, Bruno? Você já sabe disso. Sim. Eu, inclusive, estou fazendo nutrição já tem mais ou menos 2 anos para tentar emplacar essa novidade aí, que é no plano básico a nutricionista ela entrar. Então o aluno ele entra na Fortri, ele já tem a nutricionista em plano básico. Por quê? Porque quando a gente está falando de aluno, pessoal, quem sabe como você tem que treinar é quem sabe de treinamento. E de 10 pessoas que eu saio da minha avaliação e falam que estão comendo bem, quando você vasculha um pouco o que ela está fazendo na alimentação dela, é uma alimentação péssima. E hoje a gente tem, hoje é muito comum na nossa sociedade o discurso biológico. O discurso biológico sobre o corpo vai falar, sua testosterona tá não sei o quê, vai usar elementos que não justificam aquela aptidão física que a pessoa está apresentando, se a gente for levar em consideração o estilo de vida da pessoa. Tá, antes da gente pensar em ficar modulando hormônio, etc., será que essa pessoa, ela está treinando bem? Será que ela está alimentando bem? Será que ela está dormindo bem? Então, a gente costuma hoje na sociedade responder essas questões sempre esquecendo a cultura de treinamento, a cultura de alimentação dessa pessoa. E quando eu falo em alimentação, a gente está falando em algumas coisas que são importantes vocês saberem e que precisam estar atreladas a seu objetivo de treino. Se eu quero hipertrofiar, pessoal, existe uma dose recomendada de proteína por peso corporal pela literatura científica. Vamos colocar ali uma dose de 1,6 V corporal. Eu quero hipertrofiar, isso é uma dose ótima para a gente conseguir hipertrofiar. Se eu estou ao longo do dia treinando bem, em falha concêntrica, volume regressivo, mas eu não estou batendo a dose, a probabilidade de você alcançar bons resultados ela é mínima, ela é pequena. Então, dose é algo muito importante e que a nossa nutricionista vai te ajudar a calcular a sua dose, a sua quantidade calórica de ingestão de acordo com seus objetivos. Perfeito? Ok, falamos de dose. Qual que é a outra questão importante quando a gente fala de alimentação? A gente está falando de entender a qualidade dos alimentos. Então, você sabe qual que é a diferença de um carboidrato complexo para um carboidrato simples? Por que é melhor na sua rotina diária comer uma batata doce ao invés de um pão? Eu preciso de bater a dose de 1,6 de proteína, certo, Bruno? Mas o que é melhor, uma carne de frango ou uma carne de boi? Ah, carne de frango. Por quê? Porque ela tem menor teor de gordura e tem dose de gordura também. Então, pessoal, na alimentação, dose é importante e também aprender a qualidade dos alimentos é importante. A nossa nutricionista, através do acompanhamento, te direciona os melhores alimentos e no nosso curso de educação, você tem um curso completo sobre qualidade dos alimentos. Nesse curso, eu vou falar sobre
a diferença calórica das frutas. Tá, eu quero emagrecer, o que é melhor? Uma porção de banana, que tem 209 calorias, ou uma porção de melão, que tem 44 calorias? Porque a balança calórica é importante. Então, no nosso curso de nutrição que você vai receber aqui, está incluso no seu pacote, além da nutricionista, você vai se educar para alimentar melhor. E por que é importante se educar? Para ter independência na sua alimentação. Porque as pessoas que não se educam do ponto de vista da alimentação, logo, logo elas vão precisar de ser um escravo da nutricionista. Toda hora perguntar, vou precisar de trocar isso pode, isso não pode, porque não é piedade dos alimentos. Pessoal, então uma dica para você, gaste um tempinho para se educar também, porque você vai ganhar liberdade. E, além de entender dose, qualidade dos alimentos, o que mais que é importante? A aderência. Então, por mais que eu, como aluno, vamos supor que eu vou na nutricionista, ela indicou os melhores alimentos do mundo na minha dieta, se eu não tenho um paladar afetivo com aquele alimento, se eu não gosto daquele alimento, então se eu não negocio com a nutricionista um outro alimento, eu não vou ter aderência na alimentação. Então a gente tem nutricionistas aí que, mas ele prescreveu refrigerante zero para você? Cara, pode ser uma boa estratégia para promover a aderência inicial. Então, quando a gente fala de uma boa prescrição alimentar também, a gente está falando, né, de qualidade em prescrição também. Para isso, agora a gente tem a nossa nutricionista Larissa, que vai fazer essa intermediação com consultas presenciais aqui na Fortri, tá? De 7 às 11 horas, ela está atendendo os nossos alunos, não só em consulta, como acompanhamento, incluso no plano básico da Fortri, como bônus. E não só isso, ela também, para aqueles alunos que não conseguem vir de manhã, ela faz vídeo chamado online, porque como treinadores nós queremos de fato que você conquiste resultados, mais do que saúde mental, que é importante também, mas resultados fisiológicos. Beleza, vamos agora tocar num assunto aí, né, sobre o aplicativo, né, os aplicativos que a gente tem um aplicativo de avaliação física e o aplicativo de reposição de treino, né, que é muito importante para os alunos, né, que às vezes não conseguem comparecer no treino, não sabe o que fazer. Explica um pouco mais aí sobre a reposição de treino que a gente tem na Fortri. Cara, os aplicativos que a gente desenvolveu aqui, o André, né, que é o programador, ele até falou, né, vamos colocar esse aplicativo para circular que você vai ficar milionário com esses aplicativos, porque o que eles resolvem da logística de vida dos nossos alunos é absurdo. Porque o que a gente quer promover com os nossos alunos aqui? Aderência. Aderência, mas com supervisão, com treino de qualidade. Então, um aluno perdeu um treino aqui na Fortri, hoje nós temos o nosso próprio aplicativo, que ele entra no próprio celular, ou se é idoso, por exemplo, não está conseguindo, a gente tem um tablet no nosso estúdio que o treinador vai assessorar, ele vai marcar uma reposição ou uma antecipação de treino. Então, o aplicativo ele vem para promover aderência. Eu não quero aluno, eu não gosto, diferente das academias low cost, pessoal de baixo custo, que não estão preocupados com a sua retenção, pelo contrário, eles querem fazer um plano anual com você e querem que você não vaza da academia, não suma da academia. Suma para não encher, eles não levarem crítica, nós queremos que você venha ao treinamento, porque se você não vir ao treinamento, você não constrói a base para nós criarmos a progressão de carga, a base que vai promover a sua adaptação fisiológica. Então, nós temos um aplicativo de reposição, que ele é uma obra de arte no funcionamento. O aluno desmarca o seu treino, ele ganha créditos de reposição, que ele pode remarcar o seu treino nos próximos 20 dias, e já vaga automaticamente, tá, a turma dele para o outro aluno. E funciona num sistema, Bruno, que agora na sua unidade, na unidade Bruno Washington... É isso aí. Você vai poder marcar a sua reposição lá também. E além desse aplicativo, a gente acabou construindo o nosso próprio aplicativo de avaliação, porque a grande maioria dos aplicativos de avaliação hoje no mercado são péssimos. Então, a gente tem o nosso aplicativo que a gente avalia absolutamente tudo o que a gente precisa para uma prescrição de qualidade. E olha para você ver que legal, Bruno. Prescrição de qualidade é o básico bem feito. Então, a gente tem os gurus aí, né, que não transformam a vida de ninguém, cheio de tecnologia, mas que não faz uma boa leitura numa avaliação física da condição física daquela pessoa. Então, testes feitos
baseados na literatura científica, são o que norteiam uma prescrição de qualidade e que vai, de fato, transformar a sua vida. Muito bem, então já conhecemos ali o que é o Fortri, né? A metodologia, aplicativo de reposição, nutricionista. Agora, para muitas pessoas, né, que não conhecem ali o Petrini, né, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre, né, a trajetória dele na natação, a trajetória dele acadêmica, né, tudo que ele quer falar, ele quer se apresentar para vocês, alunos e não alunos também, né, futuros alunos, tanto da Fortri principal e da nova unidade. Primeiramente, vamos falar da minha carreira de nadador, né, pessoal? Tem gente que é o leigo, geralmente, que acha que eu sou uma referência na natação. Cara, e eu fico até lisonjeado, né? Mas infelizmente, eu vou te falar que referência na natação, pessoal, é César Cielo, é Thiago Pereira, é Bruno Fratos, é o Nicolas Oliveira, que vai vir aqui nesse podcast. Eu sou um nadador de nível estadual. Eu acho que diria que a maior conquista minha na natação foi a longevidade. Vou fazer quase 40 anos, né, pessoal? Ainda estou competindo em nível federado. E eu já fui umas 30 vezes campeão mineiro. Já fui finalista brasileiro também ao lado do César Cielo, Campeonato Brasileiro Juvenil, que eu me orgulho muito porque eu sou fã do César Cielo, absolutamente. Eu adoro o 50 livre. Para mim, a prova do 50 livre é uma obra de arte. Eu gosto de analisar ela parte por parte e ter o orgulho, cara, de ter caído na piscina com o que eu considero o melhor nadador da história da velocidade, cara, é uma felicidade para mim. E eu meiei um pódio de mineiro com ele, porque na época o Pinheiros foi convidado lá pelo Minas Tênis Clube, eu nadava no Minas Tênis Clube. A gente ficou em segundo no revezamento, né, pessoal? Não tem como você encarar o César Cielo. Difícil. E aí, o paulista não podia pegar o pódio de primeiro, então eles tiveram que... Eu tenho o orgulho de ter subido no pódio lá com o Cielo. Infelizmente, não bati foto nessa. Olha pra você ver. Tá? Mas eu tenho a foto aí com o Nicolas Oliveira, que eu meiei um pódio de Sudeste, né? Na época, o Sudeste era um campeonato brasileiro, porque o campeonato brasileiro seria lá em Recife, então todas as equipes do Sudeste ficou um Sudeste de peso. E eu tive a felicidade de pegar um bronze com o Nicolas Oliveira aí, que é um grande amigo meu. Ele estudava e treinava comigo desde pequeno, pessoal, lá no Minas Tênis Clube, e ele foi para 3 Olimpíadas. Tô doido para trazer ele aqui para vocês, de fato, conhecerem o que é um atleta de verdade. E também nadei com o Thiago Pereira, que foi o nosso vice-campeão olímpico, né, na equipe do Minas Tênis Clube aí, durante muito tempo. Eu nadei com o Thiago Pereira, que é um dos maiores talentos da natação mundial aí, foi o nosso vice-campeão olímpico. E eu acho que na natação, depois dessa volta minha, que eu voltei a competir em nível federado com 35 anos. Depois disso eu fui 5 anos consecutivos campeão mineiro de natação. Nadei do lado do Luiz Gustavo Borges, que é o filho do Gustavo Borges. Tive orgulho aí de pegar 2 pratas aí do lado dele, né? Cara de 2,2 metros, calçando quase 50. Pouca coisa, hein? Eu tenho o dobro da idade, mas foi um orgulho partilhar esse pódio com ele. E, cara, eu sou um cara apaixonado por natação. Como eu disse, né, para muitos aí, não me considerem como um grande nadador, nunca fui. Eu fui sempre um nadador de nível estadual. E, hora ou outra... tive um nível brasileiro aí, sou recordista na natação master, né, 35 anos a mais, no 100 livre, 50 livre, 50 costas, ou seja, do ponto de vista estadual, tive até uma certa relevância. Mas a minha grande paixão, né, é a natação, e é o que me ajuda a cuidar da minha saúde hoje, me manter ativo, porque eu vou te falar, se eu precisasse de cuidar da minha saúde cardiovascular fazendo corrida ou bicicleta, seria difícil, viu? Eu teria que ler o meu livro ali, Jornada Ativa, para me manter ativo a longo prazo. Mas a natação é uma paixão e eu tenho a equipe Sharks lá, que eu trabalho com os meninos, né? A gente já levou 5 atletas federados aí para competir no Olímpico Clube. E, infelizmente, eu tive que interromper a minha trajetória da natação por causa de um problema pessoal. Eu tinha 20, 21 anos mais ou menos, eu desmaiei dentro da piscina.
E nesse desmaio, na época, não. Eu passei por um batalhão de médicos, na época até médicos famosos, né? Teve um que tinha. Era o irmão daquele cara que tinha avaliado o infarto do Diogo, jogador do Cruzeiro, acho que em 2003, mais ou menos. Na época ele estava no auge, e fizeram lá uma bateria de exames e não consegui entender o que eu tive na piscina. A minha creatina quinase, que é uma enzima inflamatória, ela alterou muito, né? O normal é 290, se não me engano, a minha deu mais de 1000, e ela também é uma enzima que altera infartos, né? Aqui em Pedro Leopoldo, o pessoal de Pedro Leopoldo, muitos mais velhos, conheceu o meu pai, que é o Duquinha da farmácia. Ele morreu de infarto com 46 anos, né? Então, pensaram na época que o que eu tinha era um infarto. Então, como não conseguiram entender o que eu realmente tive naquele episódio, eu fui vetado de nadar, pessoal. Então, na época, eu estava aí com um tempo bom, tá? No 50 livre, eu estava chegando no próximo dos 22 segundos. Eu tinha muito talento, né? Na época o recorde sul-americano era do Cielo, 22,18. Eu estava próximo ali, eu pensando, né? Que em torno de 1 ano e meio, 2 anos de treinamento, eu precisava de melhorar muito meus membros superiores. Eu conseguiria estar competitivo para, quem sabe, uma final de Troféu Brasil, de Campeonato Brasileiro Absoluto e disputar uma vaga olímpica. Infelizmente eu não nasci com a capacidade física do Nicolas Oliveira, né? Que é um grande nadador que eu vou trazer aqui no podcast. E então, é igual o Bruno Fratos fala, né? Eles são grandes, mas nós é ruim. Então, eu busquei na minha carreira como atleta fazer o que eu pude, e hoje eu diria que essa conquista minha, essa longevidade, que até hoje eu estou competitivo em nível federado. Tive o último campeonato mineiro ali lá no Olímpico, ainda mandando bons tempos, mandando 23 no 50 livre, que é um tempo muito bom, principalmente para uma pessoa de 35 mais, né? Um recorde mineiro, né? E eu me orgulho disso, porque eu gosto muito de nadar e estou muito feliz com essa natação. Mas já introduzindo aí a parte importante também, para o aluno da Fortri me conhecer como acadêmico, né? Qual foi a minha trajetória na academia. É muito fundamental. E eu descobri recentemente que essa crise que eu tive, né, na natação, de desmaiar dentro da piscina, eu já tinha isso desde pequeno, desde os mais ou menos 6 anos de idade. Minha mãe, ela tentou me tirar do berço uma vez e eu não consegui levantar. Fiquei uma semana mais ou menos sem andar naquela época. Minha mãe, recentemente, né, há um tempo atrás, ela até encontrou com um médico que me resgatou naquela ocasião. Pensava-se que era paralisia infantil, e ele falou com ela que a creatina quinase também estava lá no alto, um marcador inflamatório da musculatura. Perfeito. E durante muito tempo a gente pensou que isso era uma miopatia muscular. E essa miopatia é uma condição, né? Tem a síndrome de Becker, de Duchenne, que ela vai acabando, pode até ser progressiva, acaba sendo um pouco parecida com uma esclerose múltipla, que você vai perdendo a condição física, e eu tive muito medo, em um determinado momento da minha vida, dessa condição piorar. E acabei tratando, né, durante 15 anos como sintoma de miopatia leve. Né? Uma reumatologista me orientou, e acabando eu ser obrigado, Bruno, a treinar bem, dormir muito bem, gerir bem as emoções, alimentar bem. Esse era o meu tratamento. Só que recentemente eu descobri que isso não era uma miopatia, tem a ver com uma neurodivergência. Eu fui diagnosticado recentemente com superdotação profunda, e para esse neurodivergente, ele acaba sentindo também sintomas físicos. E esses sintomas físicos, para o meu aluno ter um pouco de ideia, eram sintomas que, quando eu abri a Fortri, eu cheguei a trabalhar quase 1 mês de cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. Por causa do excesso de pensamento, a ansiedade, eu acabava não dormindo bem, não recuperando bem a musculatura, juntava isso com o treino. Então, uma dificuldade de gerenciar bem as emoções. E, cara, eu sou muito grato, e por isso também eu quero trazer profissionais aqui que investigam a saúde mental, porque os últimos 2 anos, principalmente, depois que eu tive um diagnóstico, foi os anos que eu dormi muito bem, consegui recuperar. Já estou há 5 anos sem uma crise que eu precisei da cadeira de rodas, tá? A minha última crise, por exemplo, que eu deixei de nadar o Campeonato Mineiro,
foi antes do diagnóstico. Depois do diagnóstico, então, gerenciando bem as emoções, eu conseguindo aí lidar com esse sintoma. Isso também é um dos motivos, pessoal, porque eu não sou tão simpático, tá? As pessoas, às vezes, costumam cruzar na rua comigo e eu passo olhando para outro lugar, não vejo, vivo, né, um mundo conceitual, e isso é até uma dificuldade de comunicar, que vai ser um desafio meu, fazer uma intermediação aqui com o convidado, né, porque falo demais, desenvolvo muitos conceitos durante muito tempo. Vai ter que treinar, velho. Vou ter que treinar bastante, então já peço desculpas de antemão. Outra dificuldade, né, é de utilizar uma linguagem mais tranquila, mais né? fácil, uma dificuldade muito grande, sai de forma natural essa forma de falar minha. Então, a neurodivergência, e falando um pouquinho da minha história, né? Para quem não conhece, acha que é um mar de rosas, você aprende as coisas mais rápidas, mas eu tive um processo de escolarização muito complicado, extremamente complicado, desde pequeno, né? Eu já pegava os livros, jogava lá no terceiro andar aqui da minha casa, eu morava ali na Funcional, com ódio de estudar, porque tem um pouco dessa rigidez de pensamento inflexível, e não estudar coisas que não fazem sentido para você. E eu tive uma trajetória escolar, pessoal, muito complicada. Infelizmente, na época, né, não se tinha um diagnóstico como hoje se tem, mas quando eu cheguei na graduação, aí, envolvendo com os temas do esporte, que eram os temas que eu era apaixonado, eu fiz a graduação em pedagogia. Depois, o neurodivergente também tem uma característica, né, de estudar diversas áreas do conhecimento e fazer link entre as áreas. Então, eu fui para filosofia, estudei durante 7 anos aí o Michel Foucault, que é o filósofo que eu me embaso principalmente para esses 2 livros que eu escrevi. Estudei Nietzsche também e fiz o meu mestrado em Nietzsche, meu mestrado, inclusive, que eu tenho um orgulho enorme, porque eu convidei para minha banca uma das maiores doutoras do país, a Carmen Lúcia Soares, que é uma historiadora, que a gente é uma historiadora lendária. E ela avaliou muito bem o meu trabalho. Estudei dela também na graduação. Ela tá na educação. Quando você leu lá o livro dela, né, na graduação, aí quando eu te falei, ó, sim, quem é minha banca aqui, ó. Muito importante ela, viu? Então, eu fiz uma pesquisa de mestrado que foi amplamente elogiada, eu fiquei muito feliz com o resultado dela, porque foi uma novidade no campo, e gosto muito da academia em si. Hoje eu estou fazendo nutrição também, estou indo para a 3ª graduação, né, que é muito importante para o estudo de treinamento personalizado, e basicamente essa graduação, né, esse estudar também as ciências humanas, além das ciências biológicas, que me permite construir um modelo de negócio, um modelo de estudo para vocês, que seja mais acolhedor, que fale dos aspectos fisiológicos para a evolução da aptidão física, mas também fale sobre conceitos mais densos das ciências humanas, que eu vou trabalhar nesses 2 livros aí, que o nosso aluno aqui na Fortri recebe em audiobook, tá? Em versão digital de forma gratuita, e também ele pode adquirir um exemplar aí na versão física. Muito bem, né? Então, Petrini devidamente apresentado. Todo mundo agora conhece o Petrini, sabe de toda a sua história. E fica na dúvida, como iniciar o seu treino na Fortri? Né? Como que eu faço para estar treinando com a galera da Fortri? Tá, perfeito. Iniciou o treino na Fortri, pessoal, bate com a gente no WhatsApp. A gente está hoje com muito pouca vaga, então eu tô querendo treinar na Fortri. Esse mês de agosto é provável que a gente não tenha vaga, mas a gente está abrindo formulários, lista de espera para quando você precisa de um horário que não tem. Então o horário das 6 está lotado, eu posso colocar meu nome na lista de espera. Vagou, a gente te chama. Mas a nova unidade vai abrir. E com ela, mais 50 vagas aí a gente vai disponibilizar. E aí a gente fornece a opção para você, com ou sem avaliação física, né? E aí você introduz um de nossas turmas. E chegando na Fortri, você já vai ter acesso a essa obra aqui, ó. Essa obra aqui, ó, Bruno, é o Jornada Ativa, não é isso? Sim, Jornada Ativa. Jornada Ativa, tá. Pessoal, o Jornada Ativa nada mais é que um guia para construir e preservar o hábito de treinar e cuidar do corpo. Eu desenvolvo esse livro, né, a partir de 4 pilares. Os pilares, quais são esses pilares? A gente fala no primeiro capítulo
das raízes de um hábito, como que a gente solidifica um hábito. E para solidificar um hábito, o ambiente ele é fundamental. O ambiente que a Fortri está fornecendo para você mudar de vida é uma das coisas principais para, de fato, construir e preservar o hábito de treinar e cuidar do corpo. Ou seja, ambiente é fundamental. Só que tem uma coisa, Bruno, que na introdução desse livro eu vou também falar com vocês. Tem gente que com um ambiente maravilhoso, com todas as condições para ela transformar de vida, ela não consegue. E o porquê, pessoal, eu vou deixar de curiosidade para você no primeiro capítulo desse livro, que eu trabalho principalmente com Nietzsche, né? Para te ensinar, te ajudar a construir um alicerce que justifique o exercício físico na sua vida, atrelando esse exercício às suas potências de vida. Porque a gente já sabe, Bruno, que o discurso médico, o discurso biológico vai te indicar. Treina por causa da funcionalidade, treina para não ter infarto, treina para reduzir glicose, pressão, mas isso não é suficiente para alicerçar o exercício físico na sua vida. Então o ambiente, ele é importante, mas a questão da aliança com as suas potências de vida ela é fundamental e eu ensino isso no primeiro capítulo do livro. Depois disso, eu vou trabalhar com uma noção de um dos filósofos mais importantes do século XX, que é o Michel Foucault. E essa noção do cuidado de si, que também está no segundo capítulo desse livro. Falando do cuidado de si, pessoal, é legal que o Foucault ele pega Sócrates para falar que aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, ela é uma ideia que ela foi interpretada ao longo da história da filosofia de forma equivocada. Porque o Sócrates, antes de falar para você conhecer a si mesmo, a gente atrela isso a um voltar-se para si mesmo, ele falava que existia um conceito circulando na sociedade grega que era supremo, que ele era superior ao conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo era um apêndice desse discurso, e esse discurso, ele é o discurso do cuidado de si. E o cuidado de si, o conhece-te a ti mesmo, nada mais é do que se colocar-se nas situações para conhecer a si mesmo. Ou seja, o cuidado de si, ele antecede o conhece-te a ti mesmo. E no segundo capítulo eu vou trabalhar essas raízes gregas do cuidado de si, te ensinando aí estratégias de pensamento, práticas de si, que a gente chama, em cada âmbito do que a gente precisa transformar na vida das pessoas. Então tem práticas de si do sono, com 10 estratégias para melhorar o sono. Tem práticas de si da alimentação. O que a gente precisa, como que conduzir-se de uma forma nos leva a alimentar melhor. Tem práticas de si do treinamento desportivo. Um pouquinho a gente gerenciar bem as emoções, mas é um assunto muito complexo. Mas quando eu destrincho esse livro para você, eu estou falando aí das maiores referências. Eu pego o Wesley, que é um neurocientista para falar do sono. Eu pego um Lincoln, que é um excelente nutricionista aqui para introduzir a questão dos hábitos alimentares, trabalhar a qualidade dos conceitos de carboidrato, proteína, as fórmulas de 1% para comer legume, verdura e fruta. E pego também De Sales, Igor Conterato, outros autores aí para me embasar e falar do que seria um treino de qualidade. Além dessa roupagem das ciências humanas, do Michel Foucault, do Nietzsche, que foram os autores que eu estudei com mais propriedade no meu mestrado. E falando um pouquinho aqui desse outro livro, tá? Que é Quando as Vivências Moldam o Corpo. Eu tenho 4 livros publicados. Esses últimos 2, que eu lancei nos últimos 2 anos, são os que eu criei mais para o leigo. Porque eu tenho aquele livro ali que está lá na ponta, que ele é um livro para o profissional de educação física. Ele é a minha dissertação de mestrado. E ele é um livro bem mais denso, mais acadêmico. Então eu nem recomendo porque ele é muito chato, mas ele tem um rigor metodológico muito legal e ele inaugura uma novidade no campo de pesquisa que eu investigava e ele é muito bom também. Mas falando para o leigo, esse A Vivências eu diria que é o livro que eu mais gostei de escrever. Por quê? Porque ele é um livro que vai trabalhar com a noção, várias noções de Nietzsche para comparar 2 figuras, pessoal. 2 figuras que estão caminhando numa praça, tá? Eu
Eu posso colocar essa introdução aí desse livro que eu gosto bastante. Vou colocar o card para vocês aqui no final desse podcast para você ver a introdução do Jornada Ativa e também do Vivências, tá? Vou deixar liberado aí nos próximos 30 dias aí para vocês escutarem o audiobook desses livros que eu gosto muito, são muito importantes, verdade. Então, no Vivência eu começo a comparar dois idosos que caminham numa praça e ele tá cansado, ele caminha com uma dificuldade muito grande e o outro ele já está correndo, é um envelhecimento muito bom. Mas, diferentemente de trazer essa discussão e limitar essa discussão somente a culpabilizar o indivíduo, como se o que ele não fez na vida fosse responsável para ele envelhecer mal, eu trabalho a noção de história a partir do Michel Foucault, trabalho também a noção de potência de vida de Nietzsche, eu pego Deleuze também para desenvolver um pouquinho dessa noção de potência. É muito interessante um texto do Deleuze que compara um cavalo de corrida e um burro de carga, né? E o cavalo de corrida associando mais ele está mais próximo de um atleta do que um burro de carga está próximo de um trabalhador. Então as categorias a gente devia rever as categorias quando a gente pensa em potência de vida, né? As categorias que a gente nomeia as coisas, as palavras, as pessoas. E o final desse livro também eu apresento com mais profundidade a parte ética do trabalho do Michel Foucault, que é a noção do cuidado de si, do trabalho sobre si, para, de fato, construir uma vida, uma transformação de verdade, uma vida que faça sentido e que, de fato, tenha saúde, pessoal. Porque a noção de saúde de Nietzsche é uma noção muito legal. Fica de curiosidade para vocês lerem no livro. Tá bom? Oportunidade, hein? Então, basicamente é isso. Quer entrar na Fortri, basta entrar em contato no nosso WhatsApp. Você vai falar as vagas disponíveis, a gente vai já fazer também um pequeno laudo da sua saúde, né? Tem gente que chega lá para mim e fala, eu quero emagrecer, eu explico mais ou menos o caminho. Tem gente que fala, eu tenho desgaste no joelho, eu já mando uma aula sobre artrose, desgaste no joelho, como que a gente trabalha na musculação. Tem gente que fala que tem problema na coluna, eu mando uma referência aí do Cauê Scala, que é um dos maiores especialistas em core aí do Brasil, para falar sobre o que a gente tem que cuidar do fortalecimento do core, que são 29 pares de músculo que dão estabilidade para sua coluna, assim como a redução do peso é importante, assim como a flexibilidade é importante. Então, entre em contato com a gente no WhatsApp que a gente já dá um norteamento de como a gente vai precisar de trabalhar o seu programa. E depois disso, você vai olhar lá as vagas disponíveis em manhã, tarde e noite e depois a gente entra para a avaliação. Tá? A ideia é que você entre para treinar conosco e transforme de fato, através de educação, acompanhamento, se transforme de fato em uma pessoa ativa. Tem um pesquisador brasileiro, Bruno, ele é um pesquisador lá do Rio Grande do Sul. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem um livro que é Exercício da Informação no Mercado da Vida Ativa, Alex Branco Fraga. Muito interessante esse livro, porque ele vai mostrar que as políticas de saúde hoje são políticas para inglês ver, né? Aquelas políticas que de fato não transformam ninguém. E sabe o que transforma de fato a vida de uma pessoa? É educação de verdade, com acompanhamento de verdade. Então, a Fortri é uma empresa que vai na contramão de tudo que você já viu. Ela vai na contramão do que é realmente o necessário. Educação pode ser chata, ler livro pode ser chato, ver aula pode ser chato, mas quem faz isso é quem se transforma. Quem não faz isso não tem estômago para uma transformação de verdade. O Nietzsche fala, quando ele fala de como nós adquirimos conhecimento, ele fala da ruminação da vaca. Você pega o capim, manda esse capim, regurgita ele, manda ele de novo para dentro, e depois de um tempo regurgitando, você de fato introjeta, você faz a digestão daquele capim, associando isso ao conhecimento. Quem aprende de fato, não aprende da noite para o dia, não aprende com um vídeo informacional, os scores lá do Colégio Americano de Medicina do Esporte, do que você precisa de fazer para se manter ativo. Aprende
num processo lento de transformação, de trabalho sobre si, de aprendizado de informações técnicas de relevância. Então, para o bem ou para o mal, a Fortri não é uma empresa de flores que vai trabalhar os conceitos de mudança de vida com você de forma encantada, te tratando igual um bebezinho. Vem treinar com a gente. Aqui não é circo, pessoal. Aqui é profissionais que estão realmente comprometidos com uma transformação verdadeira, tá? Em levar verdades para você. E isso não nos isenta de errarmos uma vez ou outra, né? A relação, quem se coloca para relacionar com o outro de forma verdadeira, de forma intensa para transformar a vida do outro, precisa de ter coragem para fazer isso hoje, e a Fortri faz com muita coragem também, pela minha inflexibilidade de pensamento. Não, antes, né, da gente encerrar, né, o podcast, a gente tem que falar também sobre o selo de qualidade da Fortri, perfeito. Que eu, depois da explicação do Petrino, posso confirmar, porque eu passei por esse processo, né, do selo de qualidade, e tem algumas coisas engraçadas aí no meio disso aí tudo. Perfeito, pessoal. O selo de qualidade é o seguinte, né? Ele vem de um diagnóstico, que é um diagnóstico muito triste nos dias atuais, de que 9 pessoas que chegam para mim aqui para ser profissionais da Fortri, cara, aparentemente é analfabeto funcional, não sabem ler bem um texto, embasam a sua prescrição por influencers, né? Que não estudam, não são acadêmicos, não citam. Quando eu vou falar alguma coisa para você, e nas aulas da Fortri, você tem uma plataforma aqui, cara, com mais de 300 aulas, né? Tem cursos completos, musculação, esses cursos têm evidência científica de tudo. Quando eu falo alguma coisa com você, você tem que respirar dessa forma. Eu falo porque tem um artigo de relevância comparando modelos de respiração e sugerindo eles para nós dosarmos a intensidade de treino de um aluno. Então, todo o meu direcionamento, ele honra a literatura científica, tá, do treinamento. E o selo de qualidade nada mais é do que fazer o que a sociedade hoje não faz. Formar e valorizar, de fato, a pesquisa e a educação. Então, já que eu tenho um mercado que não educa profissional de educação física, a gente fez todos os cursos aqui para educar. Então, o Bruno entrou aqui, ele fez um curso de emagrecimento, hipertrofia, recebeu um selo de atuação. Posteriormente, a gente faz um curso de musculação para hipertensão. Ele faz uma prova rigorosa e quando ele tira uma boa nota nessa prova, ele recebe o selo e esse selo dá a ele a condição de prescrever um exercício para o hipertenso. E é assim para o diabético, e é assim para a gestante, e é assim para o adolescente, e é assim para o idoso, e é assim para o obeso, e é assim para os grupos especiais, para toda a prescrição, para o atleta também. A gente precisa se embasar, né, nos princípios do treinamento desportivo. Então, o selo de qualidade aqui é onde eu encontrei o lugar de exercer a minha profissão. É das coisas mais... assim, é muito bom, é uma coisa que realmente faz, né, você se sente seguro, né, de estar ali com o profissional. E engrandece demais engrandece o trabalho do profissional. E o mais engraçado é que as pessoas não querem fazer provas, né? Quantos 0 estagiário querendo entrar, porque você tem que fazer a prova para entrar na Fortri. E eu já dispenso de cara. Então, ou seja, 0 estagiários, nós trabalhamos só com o profissional porque as pessoas não querem ser testadas. Não querem, a sociedade hoje é a sociedade do doce, né? Ninguém quer gastar o amargo da vida para ter um melhoramento de si. No esporte, felizmente eu tive a oportunidade de ter uma vida esportiva rica. Cara, eu tive uma sorte enorme nesse mundo. É algo que me deixa triste porque muitas crianças hoje não têm a sorte que eu tenho de ter uma experiência esportiva tão rica na infância. E cara, faz toda diferença a formação e a educação e a qualificação. Ao ponto que eu falo isso, Bruno, já deve ter uns 8 anos. Cara, me paga para te treinar no meio da rua sem nenhuma máquina, que eu vou te entregar mais resultado que você numa academia em Dubai.
Academias no formato tradicional são ótimas para quem sabe treinar, mas eu pergunto, com a educação física escolar que a gente tem, o professor rola bola, a carga horária mínima, quem de fato sabe treinar com qualidade? Então tem gente procurando médico, muitas vezes charlatão, não que todos são, Sim. mas a gente tem muito no mercado aí que tá dando comprimidinho para soluções que tá dando rápidas. soluções rápidas. E antes a pessoa não aprende o básico de um treino de qualidade, de uma alimentação de qualidade, de um sono de qualidade, de gerir bem as emoções, que é a otimização, né, desses fatores, e a responsabilidade da Fortri está ligada ao treino e alimentação principalmente, que vai te dar uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida, pessoal, porque nem toda vida vale a pena ser vivida. Então é isso aí, pessoal. A gente hoje conversou, né? A principal novidade do podcast é a abertura da nova unidade Fortri em Pedro Leopoldo. Tá, então essa é a nossa... Vai ter duas, pessoal. Vai ter 2 unidades em Pedro Leopoldo e se bobear, a gente vai abrir mais 2 também, tá? Quando tiver gente querendo treinar com a gente, uma Fortri. Vai ter uma Fortri em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Bruno, esqueci de citar uma coisa muito legal, cara. O nosso grande sócio Guilherme Nevasca. O Nevasca, que a gente esqueceu do Nevasca. Desculpe, Nevasca. Primeiro episódio é mais difícil, a gente tá se esforçando ali para entregar alguma coisa. Vamos falar dele agora na última fala do podcast. Na última fala, né? Que a gente gosta muito do Nevasca. Pessoal, seguinte, olha só. O ímpeto da Fortri, eu diria que todo negócio tem uma negociação. A nossa negociação, ela é muito diferente de uma academia low cost, por exemplo. A academia low cost, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. O empresário é o que lucra muito, o profissional geralmente sucateado, e o aluno também tem uma péssima prestação de serviço do ponto de vista educacional. Ele tem boas máquinas e um bom espaço quando está vazio. Agora, o que é a Fortri? A Fortri é uma negociação entre pagar bem o profissional e dar condições desse profissional exercer o que ele estudou para exercer, que são os pilares do treinamento físico. Para além desse bom salário, e a gente pode provar esse bom salário com a retenção que a gente tem, né? Uhum. Os profissionais aqui, a gente entrou na Fortri, cara, mínimo 5 anos para sair. Sim. E a gente tem um projeto também com esses profissionais de expansão, que é o caso com o Bruno. Todos eles, quando entram na Fortri, são convidados para abrir uma nova Fortri. Que a gente tem um projeto de carreira. Projeto de carreira, que é uma coisa difícil de acontecer hoje. Então a gente negocia entregando a esse profissional bons salários competitivos, com uma boa logística para aplicar o que ele estudou na graduação. Junto com isso, a gente pensa o melhor produto para o cliente no menor preço possível, porque o ímpeto da Fortri é popularizar o treinamento personalizado. A gente sabe que o nosso estúdio hoje poderia se tornar um estúdio boutique, que a gente cobrava R$700 2 vezes na semana para um personal class, e a gente teria público para isso, mas o que nós estamos fazendo é buscando popularizar um treino de qualidade no menor preço possível. Por isso o nosso preço, comparado com estúdios que têm uma prestação de serviço, o nosso preço muitas vezes bate melhor, tá? E, além disso, a gente precisa também de responder a outra figura que é responsável pelo crescimento desse projeto, que é o empresário. Porque quando a gente tem um investidor querendo fazer a Fortri, e o nosso desejo é que tenha Fortris espalhadas aí por todo o Brasil, a gente precisa de dar uma margem de lucro correspondente a um negócio real, que vale a pena esse empresário colocar o dinheiro dele na Fortri ao invés de colocar numa renda fixa, num CDI. Então, é a boa negociação sobre esses pilares que faz um projeto crescer como o nosso projeto está crescendo. E o Guilherme? Onde o Guilherme se encontra? Ele se encontra exatamente em diminuir o custo de investimento, porque o Guilherme é um engenheiro da Fiat, já foi um engenheiro da Fiat, hoje ele tem a One, que é a própria empresa dele, e ele está construindo as melhores máquinas multiestação, Cross Smith, do mercado internacional. Tá? A gente está com um projeto todo em 2D, em 3D agora, para a gente colocar as melhores máquinas à nossa disposição no menor preço possível para a gente chegar numa unidade premium, que tem uma máquina excelente, um custo operacional sustentável, que entrega um excelente produto para o aluno, um bom retorno de investimento para o investidor
e também um plano de carreira para o treinador, além de um bom salário. Então, é um projeto completo que visa, né, de fato, impactar a vida das pessoas. Muito bem, né? Acho que já deu para a gente entender, né, o que é o projeto, como funciona a academia, a metodologia de treinamento, né? A gente fez aí todo um resumo, né, de todos os tópicos que a gente, né, prioriza aqui na Fortri. E eu queria saber, Pietrine, se tem mais alguma coisa que você quer falar, que você quer uma frase final, pontuar, né? Eu gostei da frase final. Vamos olhar para essa aqui, ó, Bruno. Saúde não se compra, saúde se conquista, pessoal. Hoje, numa sociedade que te oferta soluções rápidas, baratas, a Fortri vem sendo essa figura que Luz fala aí, extremamente chato, muita gente não gosta, realmente não sou muito sociável, porém, o meu comprometimento com a transformação do meu aluno é real. Ele é real e o que eu te digo é que a gente não vai comprar saúde mesmo, a gente vai conquistar melhorando a forma que a gente treina, melhorando a forma que a gente alimenta, criando estratégias para a gente dormir melhor, para a gente gerenciar bem as emoções. Então, saúde é um processo de conquista diário. E viver bem, pessoal, é viver bem com uma saúde que independência, que te leve para todos os lugares. Será que é bom passar a velhice dependente, com dores? O envelhecer bom é o envelhecer com independência física e também a nossa autonomia mental, intelectual. Então, fica com essa frase final: saúde não se compra, saúde se conquista, tá? E nos próximos episódios, pessoal, vem aí atleta de natação, recordista mineiro, hein? Recordista mineiro absoluto dos 50 peitos. Olha só. Tá? Nosso próximo convidado aí, o Samuel, te espero aqui. Vem aí, treinador com bronze olímpico, hein, Bruno? Bronze olímpico. Treinador galera, com bronze olímpico. Pode você ver. Preparador físico de seleção brasileira. Já está evoluindo. Vem aí também, preparador físico do Minas Tênis Clube. Grande amigo meu, também foi meu treinador. Vem aí, pesquisadora, tá? Uma professora que fez o doutorado dela na USP. Não vou falar muita mais coisa não, mas vai falar pra gente sobre a importância da pesquisa. Além disso, estou convidando psicólogos, geriatras, ortopedistas, que não são os temas mais legais do mundo, pessoal. Igual eu te falei, não é um podpá, mas visa educar a quem está buscando educação e transformação de verdade. É isso aí? É isso aí. Então, um abraço para vocês. Desculpe a falta de jeito. Foi o primeiro podcast, complicado, né? Tá todo mundo aqui nervoso, mas eu acho que foi tudo certo. Razoável pra bom. Razoável pra bom, né? Mas vamos melhorar a comunicação, tá? Mas creio que deu pra explicar tudo certinho. Vou tentar ser mais carismático, pessoal. Não, Pietrine, agora a pessoa que gosta de conversar, você dá um podcast pra ele e acabou, né? Vai ficar... O Pietro que vai ser o futuro do podcast aqui, porque aquilo ali é puro carisma. Ele é totalmente diferente do pai, mas brincadeiras à parte, o Pietrine é um cara sensacional. Vocês viram aí como que o conhecimento que ele tem, então só engrandece todo mundo que está ao redor dele. Um abraço, pessoal, até mais. Falou!